Esses dias eu ouvi algo do meu filho e ele disse a seguinte frase: cuidado, as palavras machucam. Meu filho tem 7 anos, o Davi, e ele viu um determinado desenho e disse: cuidado, as palavras machucam. E vez ou outra ele vira para o irmão dele que é mais novo e fala assim: cuidado com o que sai da sua boca. E observando isso, né, eu comecei a realmente perceber que era basicamente o tipo de comportamento que eu e a mãe dele tínhamos dentro de casa. Porque, afinal, entender sobre o poder daquilo que sai da sua boca é você entender a capacidade que você tem de criar a vida que você tem. Vinícius, como que isso acontece? Eu vou te explicar uma coisa. Tem uma passagem na Bíblia em que os fariseus eles começam a falar com Jesus, tipo assim, os seus discípulos eles estão comendo sem lavar as mãos, como que você, né, deixa isso e tudo mais? E Jesus responde, cara, se aprender com Jesus vai mudar muita coisa na tua vida, honestamente. O cara é diferente. E Jesus responde assim: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai da sua boca. O que ele estava querendo dizer? Que o que vai te contaminar é aquilo que você está colocando para fora através da sua palavra. Eu não me lembro exatamente onde está escrito isso na Bíblia, diz que pela fé entendemos que todas as coisas foram feitas através da palavra. Ou seja, a palavra ela tem um grande poder de decretar algo. Aí você vai falar, pô, você veio para cá para pregar? Não, eu vim para cá para te mostrar o que já está na Bíblia e eu vou te mostrar através da ciência e de estudos qual é o poder da frequência de uma palavra, daquilo que você decreta. A primeira coisa que eu quero te dizer é a seguinte, vamos lá, você está passando pela rua e aí uma pessoa aleatória, sei lá, fala, ridícula, feia, esquisito, feio, não sei o quê, papapá. O que você sente? Possivelmente nada. Você vai olhar para aquela pessoa e falar assim, coitado, tá louco, tá bêbado, deve estar doidão, sei lá o que está acontecendo com esse cara, e você vai seguir o seu caminho. Né? Agora, se for alguém próximo de você que falar esse tipo de palavra com você, seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, essa palavra ela vai ter mais poder sobre você. Veja, eles não te bateram, não te agrediram, não fizeram nada. Eles falaram algo. Grande parte dos problemas emocionais que você tem, dificuldades que você tem, foram de decretos que foram feitos acerca de você. Coisas que foram faladas acerca de você. Fracassado. Você não serve para nada. Você não vai dar em nada. Não vai dar certo. Não que não sei o quê. Não que não sei o quê. Ou seja, através de determinadas palavras, você é conduzido a um comportamento porque você acreditou na palavra que foi lançada. Por que isso acontece? Vamos lá. Eu estava estudando muito sobre isso, é um dos temas que eu gosto muito de estudar, sobre palavras, sobre frequência, sobre física quântica, né, sobre neurociência, Bíblia, eu gosto de estudar muito sobre essas questões, e eu venho me dedicando cada vez mais a estudar sobre isso, eu estudo isso basicamente desde 2019, na verdade comecei em 2016, mas não tão fiel quanto 2019 até agora. Então, até agora, de 2019 até hoje, nessa data, eu estudo basicamente todo santo dia, uma média de quase 8 horas por dia sobre este tema, sobre esta temática. Por quê? Porque eu comecei a entender que o tipo de pessoa que eu queria me tornar, né, profissionalmente, dependia muito mais das questões que eu conseguiria administrar emocionalmente sobre mim. E aquilo que eu falava, como eu me comportava, principalmente, eu falava demais. E falar demais vai fazer com que você perca muitas oportunidades. Então, cala a boquinha, tá? Mas, Vinícius, você está falando sobre palavra. Então, vamos lá. Existem várias linhas que demonstram sobre determinados tipos de palavras e a frequência que isso caminha. Se você for estudar sobre física quântica, você vai entender que tudo é uma frequência, né? Essa transmissão está chegando para você através de uma frequência. Né? O rádio, você ajusta uma frequência. Então, tudo é frequência, tudo é energia. Nós somos um campo de energia. Né? Nós temos energia no nosso corpo e nós temos uma grande quantidade de água no nosso corpo. E o que isso acontece? Olha que interessante que eu quero mostrar para vocês. Esse cara, ele é um pesquisador, né, um fotógrafo, pesquisador e escritor japonês, Dr. Masaru Emoto. Eu não sei se é assim que se pronuncia muito bem o nome dele, tá? Ao longo de sua vida, realizou diversos experimentos que tinham como objetivo mostrar o quanto as palavras, pensamentos e qualquer tipo de energia e vibração poderiam influenciar na matéria, em especial na água. Então, o que esse cara fez? Ele pegou a água, né, pegou um pouco de água e ele colocou no microscópio e ele estudou a molécula da água. Então, ele pegou e tirou uma foto da molécula da água. E depois eles começaram a emitir determinados tipos de frequências negativas e ruins para essa molécula. Isso aqui está na internet. Vocês podem estudar sobre isso.
Inclusive, teve até alguns outros comentários sobre ele, que isso daí era basicamente uma pseudociência e tudo mais, mas se você se aprofundar, você vai entender basicamente o que eu estou te explicando. Olha que interessante. Aqui ele começou a falar coisas boas para a água. E aqui ele começou a falar coisas ruins para a água, coisas negativas para a água. Existem outros experimentos que você pode ver no YouTube, por exemplo, com arroz. A gente chegou até a fazer isso com os nossos filhos. Com arroz. Você declara determinadas palavras para o arroz, você pega um arroz cozido, coloca num potinho, né? E coloca o outro no outro potinho. Separa esses dois e começa a falar palavras negativas para um e palavras positivas para o outro. Você é amado, você é lindo, você é isso, você é aquilo. E começa a falar coisas ruins para o outro arroz. Né? Começa a xingar o arroz. Começa a xingar aquele outro arroz que você vai entender o que vai começar a acontecer acerca disso. E isso vai desorganizar a molécula. Então isso acontece na vibração molécula-água. Olha que interessante. Conhecido como o órgão que ainda possui muito mistério, o cérebro é o órgão que mais possui água em sua composição, sendo constituído por aproximadamente 92% de água. Ou seja, o poder que as palavras têm de interferir na nossa vida, de nos machucar, de nos ferir, de nos destruir através da palavra. A palavra por si só, ela carrega um poder absurdo. Então, cuidado com aquilo que você fala e cuidado com aquilo que você empresta aos seus ouvidos. Você vive ouvindo pessoas que reclamam. Você vai se tornar um reclamão chato. E quando você reclama, você está clamando para que aquilo dali aconteça. Quanto mais eu reclamo sobre uma situação, eu estou clamando para que aquilo dali se testifique. Para que aquilo dali realmente, de fato, se concretize. Por quê? Porque eu estou jogando toda a minha energia para aquilo dali. Reclamando, minha vida tá ruim, eu ganho mal, eu tô endividado, eu tô isso, eu tô aquilo, isso acontece, papapá, não consigo, não dá. Óbvio que não vai dar. Por quê? Porque você vai ser conduzido através das histórias que você está contando pro seu cérebro. E através da frequência que você carrega. Tem um livro do Dr. Bruce Lipton que ele chama Biologia da Crença. Ele demonstra que muitas das coisas de doenças que são desenvolvidas, elas são desenvolvidas através do ambiente que interfere sobre a nossa vida. E isso começa, de fato, né, a destruir completamente o ser. Porque a gente começa a entrar nessa frequência. Teve um estudo que ficou muito famoso, e uma história que foram contadas, e depois eu fui até a fundo tentar buscar um pouco mais a entender sobre isso. Dizia que tinha um cara que ele estava condenado à pena de morte, né? E propuseram ele a fazer um estudo. Uma pesquisadora falou assim, olha, a gente vai fazer um estudo em você. A gente vai te colocar na maca, a gente vai fazer um cortezinho no seu pulso, né, dos dois lados, e a gente vai ver, né, o quanto vai continuar sangrando ali. Beleza? E aí eles vendaram os olhos desse cara, colocaram ele deitado na maca, abriram os braços dele, tá? E passaram um leve corte. Só que eles colocaram como se fosse uma água molhando a mão dele sem que ele sentisse, e que aquilo dali escorria como se fosse sangue e ficava pingando num balde embaixo. E ele ali parado. E eles disseram para ele, olha, a gente cortou e o teu sangue começou a sair. E começou a falar isso. Resultado do estudo, esse cara morreu. Olha que interessante. Olha o poder das palavras. A palavra, ela tem um poder de alterar o seu estado emocional. A palavra, ela tem um poder de direcionar a sua vida. O que sai da sua boca demonstra a maneira pela qual você vive. Se eu conversar com você 2, 3 segundos ali, ouvir 3, 4 coisas que saem da sua boca, eu já consegui pescar. Como que é a sua vida? Por quê? Porque através daquilo que sai da sua boca, revela quem você é. Aquilo que você fala determina o como você se movimenta. Como que você enxerga o mundo, qual que é a sua visão de mundo. O quão manipulado você é. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Se você precisa gastar energia para falar de coisas ruins, por que você não gasta energia para a mesma energia? Não vai mudar para falar sobre coisas boas. Por quê? Porque você não dá conta de fazer isso. Porque você tem um viés cognitivo negativo. O ser humano, ele tende a ter muito mais atração por algo ruim do que atração por algo bom. Eu já disse isso em algum vídeo, que isso tanto é verdade que a mídia já descobriu isso, ó. E por isso que a mídia vende tanto. Por isso que televisão vende tanto. Por isso que jornal vende muito. Porque eles sempre vão controlar vocês através do medo. Através da
as coisas negativas, da tragédia, do mundo que está acabando, das coisas que estão acontecendo, papapá, e você se contamina daquilo dali. Quanto mais você se contamina, mais você verbaliza aquilo dali. E isso, de certa forma, ataca a sua fisiologia. Nesse livro, por exemplo, Biologia da Criança, ele diz exatamente sobre isso. O quanto a frequência negativa e as palavras que são ditas, elas vão ter a capacidade de anular o seu sistema emocional, o seu sistema fisiológico, o seu sistema imunológico e a sua fisiologia. Inclusive, eles fizeram estudos acerca disso, da quantidade de horas que você fica ouvindo coisas ruins e negativas no jornal, ele desliga o seu sistema imunológico em um determinado tempo. Vinícius, que loucura é essa? Pois é. Muitos de nós começamos a ser escravos por falta de conhecimento. A Bíblia já dizia: o meu povo padece por falta de conhecimento. O meu povo perece. O meu povo morre por falta de conhecimento. Quando eu não conheço a verdade, eu vou acreditar em qualquer verdade que é falada. Eu não estou falando que você tenha que acreditar no que eu estou falando, muito pelo contrário. Você tem todo o direito de pesquisar e vir aqui, né, do jeito que você quiser e me confrontar acerca disso. Mas não entender sobre aquilo que sai da sua boca e o poder que você tem através da sua palavra, isso eu não poderia deixar de compartilhar com você. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo. Qual foi o maior aprendizado que você teve nesse vídeo? E o que você vai começar a colocar em prática hoje? Veja, ver esse vídeo e ouvir esse vídeo não vai mudar a sua vida. Agora, aquilo que você aprendeu nesse vídeo, quando é colocado em prática, começa a ter um poder de transformação. Não é o que você sabe, é o que você faz com aquilo que você sabe.